Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, nossa quinta-feira, dia 28 de janeiro, hoje a igreja comemora o dia do Santo Tomás de Aquino. O Santo Tomás de Aquino, ele nasceu na Itália no ano de 1225 e pertenceu às ordens dos Dominicana. Dotado de grande inteligência, trabalhou em busca da verdade, o que levou à síntese da razão e da fé, da filosofia e da teologia. Nunca parecia perturbado, era sempre cortês e de bom trato, e jamais falou de si mesmo. Respeitava a opinião alheia, era um homem de oração e de contemplação. Venceu seu itinerário na terra no ano de 1274. São Tomás de Aquino foi um grande padre católico, um discípulo do grande escolástico Alberto Magno. Ele auxiliou na reintrodução da filosofia aristotélica com os pensamentos europeus e atualizou a teologia cristã junto com a filosofia medieval, tendo escrito sobre os conflitos entre a fé e a razão existente no período. São Tomás de Aquino é o maior representante da escolástica, pensamentos desenvolvidos em um movimento de expansão de grande domínio do catolicismo na Europa. Havia no século XIII uma eminente necessidade da formação de novos líderes religiosos que impulsionou na formação da escola, universidade cristãs para as formações de novos sacerdotes para a idade. As universidades mais antigas do mundo. São Tomás de Aquino formou-se e lecionou-se em universidade cristã nesse período. Produziu vastas obras escritas, somando mais de 60 livros. Entre os principais encontra-se a Suma Teológica e o Ente e a Existência. São Tomás de Aquino também deixou várias frases que sempre vêm nos levar o nosso coração com os pensamentos para que possamos reencontrar Cristo aqui se encontra. O objetivo das virtudes teológicas é o próprio Deus, que é a última finalidade de tudo e acima do conhecimento da nossa razão. Por outro lado, o objeto das virtudes morais e intelectuais é algo compreensível à razão humana. Assim dizia para nós São Tomás de Aquino. E assim pedimos que São Tomás de Aquino que possa então interceder por nós. Sejamos bem-vindos, queridos amados irmãos em Cristo, à nossa liturgia diária em família. Mais uma vez queremos agradecer a vocês que sempre estão nos ajudando com as leituras, com as reflexões, levando este canal da Comunidade Católica Brasileira de Ulster para as outras pessoas. Nós queremos simplesmente lhe agradecer. E neste momento, nosso momento das nossas orações, possamos neste momento colocar os nossos ouvidos no peito de Cristo, colocar-se os nossos olhos, colocar-se os nossos pensamentos, colocando o nosso coração, o nosso ser. E assim possamos depositar tudo que temos, toda a nossa esperança, todo o nosso sonho, todo o nosso amanhecer e entardecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Senhor Jesus, louvamos e adoramos com fé o teu lado aberto, Senhor, do qual nasce rio de água viva para a nossa aridez. E ao vosso preciosíssimo sangue
para a redenção eterna. Pai amado, Tu és o verdadeiro sumo sacerdote que, entrando uma só vez no santuário, com Teu próprio sangue, ofereceste tudo o que era necessário para a nossa salvação. Dessa forma, Senhor, queremos unirmos a Vós em agradecimento por mais uma oportunidade de poder pedir perdão por este dia, pedir perdão por nós mesmos, aos nossos amigos, aos nossos familiares, por tudo, Senhor. Envias, ó Pai amado, o vosso Espírito Santo, para que possamos ser generosos e amorosos para conosco mesmo e também para com nossos irmãos. Lhe pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Leitura da carta aos Hebreus. Sendo assim, irmãos, temos plena liberdade para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ele nos abriu um caminho novo e vivo através da cortina, quer dizer, através da sua humanidade. Temos um grande sacerdote constituído sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos, portanto, de coração sincero e cheio de fé, com o coração purificado de toda a má consciência e o corpo lavado com água pura. Sem desânimo, continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Sejamos atentos uns aos outros, para nos incentivar à caridade e às boas obras. Não abandonemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Antes, procuremos animar-nos mutuamente e tanto mais quanto vedes o dia aproximar-se. Palavra do Senhor, graças a Deus. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe no candeeiro? Assim tudo que está escondido deve se tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se Jesus disse ainda: Prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida que medides, também vós sereis medidos, e vós serei dado ainda mais. Aos que têm alguma coisa, será dado ainda mais do que não têm. Será tirado até mesmo o que eles têm. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para compreender um pouco o significado, para compreender melhor o significado da parábola de hoje, nós precisamos ver que ela tem uma certa conexão com a parábola que nós escutamos na liturgia de ontem, a parábola do semeador. No evangelho de ontem, o próprio Jesus disse: se você não consegue entender o significado desta parábola, a parábola do semeador, como você entenderá todas as outras parábolas? Então, nesse sentido, a parábola do semeador, ela vai nos ajudar a compreender um pouco da parábola de hoje, que traz a questão aí da lâmpada, né? No evangelho de hoje nós escutamos Jesus dizer: acaso alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria debaixo de um caixote ou de uma cama? E Jesus responde: claro que não. Uma lâmpada ela é colocada em um pedestal onde a sua luz brilhará. Qual que é a conexão que nós podemos fazer então com o evangelho de ontem? No evangelho de hoje nós vemos, nós temos a lâmpada e nós temos o efeito da lâmpada, que é iluminar, que é irradiar a luz. E na parábola de ontem nós temos aí o semeador, semeando nesses 4 diferentes tipos de solo, onde esses solos recebem a semente e 3 desses solos não vão produzir frutos. Apenas esse solo bom que vai ser capaz de produzir esse fruto que permanece. Então nós vemos aí o solo que recebe a palavra de Deus e que é capaz de produzir frutos. Então, por exemplo, se nós compararmos com a parábola de hoje, a lâmpada seria também esse solo que o fruto que ela produz é a luz que ilumina. Então aí nós vemos essa conexão entre essas duas parábolas, a importância de nós percebermos a função de cada um aí, esse solo que recebe a palavra de Deus, que recebe essa semente da palavra de Deus e produz frutos, e essa lâmpada que irradia a sua luz, que também é o seu fruto, E nós vemos aí essa conexão. Tendo identificado em seus discípulos como aqueles que são capazes de perceber a verdade divina e equipados para proclamar essa verdade a outros, Jesus conta a parábola da lâmpada como uma ilustração do que os discípulos devem fazer com essa verdade. Então Jesus ele vê nos seus discípulos essas pessoas que são capazes de acolher a sua palavra como esse solo que acolhe a palavra de Deus, e eles também têm essa capacidade de gerar frutos, ou seja, de transmitir essa verdade que eles estão acolhendo ali do próprio Jesus. Eles podem ser como essa lâmpada, que é capaz de irradiar a luz, essa luz que é a verdade do nosso Senhor. Então Jesus basicamente está dizendo, se você tem fome de aprender alguma coisa, se você tem esse anseio em me seguir, isso mostra que você é um bom terreno. Isso mostra que você está aberto para acolher a minha palavra, para acolher os meus ensinamentos.
E já que você é esse bom solo, que você é esse solo aberto, você produzirá uma colheita com essa sua abertura, com essa sua disponibilidade. E da mesma maneira, quando pegamos o exemplo da lâmpada, se você está aberto, você vai ser essa lâmpada para irradiar toda a verdade que você aprendeu de nosso Senhor Jesus Cristo para as outras pessoas com as quais você convive. Mas pelo contrário, se nós não nos abrimos, se nós nos fechamos em nós mesmos, no nosso mundo, nós vamos ser como essa lâmpada. Nós vamos ter essa potencialidade de irradiar a verdade para os outros, de irradiar as bênçãos para os outros que convivem conosco, mas ao invés disso nós vamos nos fechar e vamos impedir que os outros recebam essa luz que poderia ser irradiada através da nossa vida. Então nós vemos aí, como uma lâmpada, nós precisamos deixar que a luz de Deus brilhe em nós. O versículo 21 nos diz bem claro: então Jesus perguntou: acaso alguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Mais uma vez Jesus nos diz: uma lâmpada é colocada em um pedestal onde sua luz brilhará. Jesus está se referindo aqui a uma lâmpada básica que nós podemos encontrar, geralmente nós encontrávamos em nossas casas, mais antigamente, principalmente aqueles que vêm do interior, eles podem reconhecer mais o tipo de lamparina ao qual Jesus se refere aqui, que seria essas lamparinas, onde a gente coloca o óleo e tem esse pavio, e aí acende e era capaz de iluminar todo o ambiente da casa. Mas nós também hoje podemos ver como um abajur que a gente tem na nossa casa, que é capaz também de iluminar. Então Jesus faz essa comparação. E aí, obviamente, seja essa lamparina que as pessoas costumavam ter no interior, na roça, ou seja um abajur que a gente tem na nossa casa, ambos eles são feitos para colocar sobre um móvel, sobre um pedestal, para irradiar a luz. E ninguém colocaria isso debaixo de uma cama ou de qualquer outra coisa, porque seria algo sem lógica, a gente pensar dessa maneira. Então, o ponto que Jesus quer deixar é bem claro para nós. Aqueles que receberam a luz do Evangelho, como nós a temos recebido, não devem ocultar essa luz. Em vez disso, nós devemos deixar essa luz brilhar através de nós, de nossas vidas, para que todas as pessoas possam ver essa luz. Em toda a Bíblia, a luz é usada como uma lição objetiva para muitas coisas. A luz na Bíblia, ela significa verdade, ela significa santidade, ela significa a vida espiritual em Cristo, ela significa a mensagem do Evangelho e, em resumo, ela significa o próprio Jesus. Jesus diz: eu sou a luz. Eu sou a luz que ilumina aqui nas trevas. Então, quando nós acolhemos essa verdade, quando nós acolhemos o próprio Senhor na nossa vida, nós somos convidados a deixar a luz de Deus brilhar e se irradiar através de nós. Se nós não fazemos isso, se nós não permitimos que a verdade do Senhor transpareça na nossa vida, nós estamos sendo como essas pessoas que insensatamente estão colocando essa luz debaixo de uma cama. A parábola da lâmpada nos diz, assim, que nós temos uma obrigação. Visto que nós recebemos o Evangelho,
visto que nós recebemos as verdades, os ensinamentos de nosso Senhor através da nossa igreja. Nós devemos viver esses ensinamentos, nós devemos viver essa verdade do Evangelho abertamente e compartilhá-la com os outros por meio de tudo aquilo que nós vivemos, por meio de tudo aquilo que nós fazemos, por meio de tudo aquilo que nós dizemos. Então, toda a nossa vida, ela é um canal para que essa verdade seja irradiada através de nós. Então, por exemplo, os que foram transformados pelas boas novas ou por tantas outras graças recebidas, devem apresentar essa verdade aos outros. Aí a importância de nós testemunharmos tudo aquilo que nós recebemos de Deus na nossa vida. Então, quando nós testemunhamos as graças de Deus na nossa vida, nós estamos sendo essa lâmpada que irradia essa verdade, essa luz de Deus. Jesus também diz a mesma coisa, a mesma parábola no Evangelho de Mateus. Jesus diz: vós sois a luz do mundo, como uma cidade no topo de uma colina que não pode ser escondida. Assim ninguém acende uma lamparina e depois a coloca sobre uma mesa. Em vez disso, uma lâmpada é colocada em um pedestal, onde ilumina todos os moradores da casa. Então, da mesma forma, deixe suas boas obras brilharem, para que todos vejam, e assim para que todos louvem o seu Pai Celestial. Então nós temos esse convite aí do próprio Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, para que nós possamos estar abertos à sua graça, ao seu amor, e assim a irradiar tudo isso para todas aquelas pessoas com as quais a gente convive. Que nós estejamos abertos ao amor de Deus, para que também esse amor seja irradiado através da nossa vida. E assim, tudo aquilo que está dentro de nós, o amor de Deus, todas as graças que o Senhor faz na nossa vida pessoal, para que possa ser visto por aqueles que estão fora, por aqueles que estão no nosso convívio. Que todas as nossas boas ações, que a luz de Deus, que deu essas boas ações que o próprio Senhor nos dá a graça de realizar, que elas sejam vistas por todos, para que assim os outros possam, através das boas ações da nossa vida, possam louvar a Deus, possam reconhecer. Não, veja o que Deus fez na vida daquela pessoa, veja as graças que Deus fez na vida dela. Todo o louvor seja dado ao Senhor, porque foi Deus que agiu na vida daquela pessoa. Então daí a importância de nós testemunharmos as graças e bênçãos de Deus na nossa vida. Então todas as vezes também que nós somos pacientes, quando os outros são rudes para conosco, todas as vezes que nós somos gentis, quando as pessoas são severas com nós estamos assim demonstrando e irradiando esse amor de Deus que transformou a nossa vida, que transformou o nosso jeito de reagir às pessoas, às diferentes maneiras que as pessoas agem para conosco. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse é o convite para nós hoje. Para nós sermos essa lâmpada que irradia todas as graças que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Para que nós sejamos essas pessoas que têm coragem, que têm disposição para testemunhar as graças de Deus em nossas vidas, para dizer ao mundo: Deus tem feito isso na minha vida, Deus tem me dado coragem para estar de pé, Deus tem me curado, Deus tem me dado força para seguir em frente apesar das dificuldades. Todas as vezes que nós testemunhamos essas graças e o agir de Deus na nossa vida, nós estamos sendo essas lâmpadas que estão colocadas sobre um pedestal. Nós estamos sendo esse terreno, esse solo fértil que está produzindo frutos e frutos em abundância.
Então, que Deus nos ajude a ser essas lâmpadas e a ser esse terreno fértil. Que Deus nos abençoe.